Graça e paz. Vamos para mais um vídeo e eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar algo poderoso ao seu coração. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês é algo muito simples, mas que muitas vezes acabam nos paralisando. As palavras, elas têm um poder poderoso sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Palavras tais podem nos matar, como também podem nos dar vida. E muitas pessoas têm sofrido no seu corpo, na sua mente, paralisias por causa de palavras. As pessoas têm ficado atadas porque receberam uma palavra na sua direção e essas palavras que elas receberam fizeram com que ela deixasse de caminhar, fizeram com que ela esquecesse de si mesma, fizeram com que ela de fato abandonasse coisas que ela jamais deveria ter abandonado. Quero dizer que muitas vezes eu também já recebi algumas palavras assim na minha direção, palavras que me fizeram parar e me fizeram deixar de lado tudo aquilo que Deus tinha para mim. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele me alcançou e eu ouvi o chamado de Deus, a voz de Deus, e decidi me levantar. Nós vamos ver em 1 Reis, no capítulo 19, que o profeta Elias ele recebe uma ameaça de Jezabel, uma rainha que não servia a Deus, uma rainha que servia a outros ídolos, uma rainha que tinha prazer em cultuar outros ídolos dentro da nação a qual Deus tinha escolhido. Essa Jezabel é terrívelzinha, viu? Enfim, não vamos falar de Jezabel, vamos falar de você, vamos falar de mim. E quando ela ameaça o profeta Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, Elias foge porque ele teve medo daquela palavra, medo de que verdadeiramente a sua vida fosse tirada pela rainha Jezabel. Quando ele foge, amados, ele manifesta o seu lado humano, comum, como de qualquer outra pessoa que decide fugir, que decide abandonar o seu propósito, que decide deixar de lado uma vida que já vinha vivendo, que já vinha usufruindo por causa de uma ameaça. E eu quero dizer a você, ninguém pode te paralisar, nenhuma ameaça, ninguém pode arrancar os teus sonhos de dentro de você, ninguém pode fazer com que você verdadeiramente fique atado, a não ser você mesmo. A palavra é bem clara em dizer, Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Isso foi uma decisão de Elias fugir. Muitas vezes nós temos decidido fugir do nosso propósito, fugir do lugar onde Deus nos colocou, fugir das pessoas, porque nós não estamos tendo coragem de enfrentar frente a frente o gigante, o guerreiro, a dificuldade. Eu acho engraçado que Elias ele venceu tantas coisas, mas ele chegou um momento que ele teve medo, porque aquela palavra foi tão violenta ao seu coração que ele decidiu fugir. Quantas vezes nós recebemos palavras violentas assim, e por causa dessas palavras, por causa dessas situações, nós abandonamos o barco. Nós abandonamos porque nós jamais deveríamos abandonar. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo assim Deus nos enxerga e Ele vai ao nosso encontro. A Bíblia diz que Elias, então, ele entra pelo deserto e quando ele vai pelo deserto, ele deita debaixo de um pezinho de árvore e ele dorme. E de repente um anjo do Senhor acorda e ele diz, Elias, levanta e come, porque a tua jornada será grande. O anjo do Senhor chama Elias por 2 vezes, porque Elias estava cansado, Elias estava fadigado, Elias estava exausto. Gente, Elias não era qualquer pessoa, não. Elias era um profeta poderoso em Deus, era um profeta que já tinha manifestada a glória de Deus através da sua vida, mas como profeta também ele era humano, assim como eu e você. Quero dizer para vocês que aquele anjo chama Elias, diz, come Elias, tem pão e água para você, come. Que aquele pão e aquela água no deserto simboliza a presença de Jesus, que é o pão da vida, que é a água da vida. Até no deserto Deus tem água, Deus tem pão para você, você não está sozinho.
mesmo tomando suas decisões inusitadas, mas o Senhor está de perto te olhando. Mas Ele também não impede o seu livre-arbítrio. Deus diz então, através do anjo, para Elias: Elias, levanta e vai para o monte. Elias levanta, faz uma longa jornada. Em vez dele subir ao monte, ele entra para uma caverna. E é aí onde mora o perigo. Quando nós nos encavernamos, nós ficamos oprimidos, angustiados. Eu quero dizer para você, se você entrou numa caverna, saia de dentro dela. Porque o propósito de Deus é que você suba ao monte, é que você ouça a voz de Deus nesse monte, é que você seja tocado por Deus. O propósito de Deus não é você dentro de uma caverna, com os teus sonhos esquecidos, fugindo do seu propósito, fugindo da missão a qual Deus preparou para você, sendo que Deus, Ele zela pela sua palavra. Não adianta muitas vezes nós nos enchermos de autopiedade, nós nos enchermos de nossa própria justiça, justiça própria, quando na verdade Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Elias já tinha vivido isso na pele, mas ele se encavernou. Quero dizer para você que me assiste nesse vídeo, se você está assim, em uma jornada, se você está entrando em uma caverna por causa de pessoas, por causa de palavras, por causa de situações, por causa de sentimentos mal respondidos, por causa de algo que fizeram contra você, saia dessa caverna hoje. Sabe por quê? Porque é no monte que Deus manifesta a sua glória. É no monte que você é cheio de poder. É no monte que você tem experiências sobrenaturais com Deus. Deus não tem a caverna para você. Deus tem um monte para você. Deus não quer você para baixo. Deus quer você para cima. Então, meu amado, Deus chama Elias e diz assim: Elias, vem, sai dessa caverna. Eu quero falar com você. E de repente aparece um vento, aparece um terremoto, aparece o fogo. Mas Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Isso quer nos dizer o quê? Que muitas vezes nós esperamos, muitas coisas grandes, poderosas acontecerem para então percebermos que Deus está falando conosco. Mas de repente nós vamos ver que Deus, Ele aparece no murmúrio de uma brisa suave, bem baixinho. Deus falou com Elias bem baixinho. E quando Deus falou com Elias baixinho, Elias então percebeu que era a voz de Deus e ele levantou. Deus está te chamando. Deus está te atraindo através das coisas simples. Saia de dentro da caverna, que Deus tem coisas maravilhosas para você. Saia de dentro da caverna e vem cumprir o teu propósito. Vem andar com Deus. Vem para o monte. Não espere grandes coisas, um terremoto, um fogo, um vento, uma tempestade, coisas grandes. Ouça a voz de Deus te chamando. Graça e paz. Um beijo. Amo você. Fica na bênção. Shalom.